Boa noite! Estamos aqui para mais um Pela Lente, o nosso programa de entrevistas, que sempre tem aqui, toda quarta-feira, 7 da noite, estamos aqui no canal para a gente conversar sobre os temas mais variados. Se vocês descerem aí no feed do YouTube, vocês vão perceber que tem entrevista acadêmica, a gente fala de política, a gente fala de arte, a gente mistura tudo às vezes, tem de um tudo aqui. Antes de eu falar do nosso tema de hoje, apresentar as nossas convidadas, queria fazer aquele lembrete de sempre, que aqui na descrição tem o link para o Apoia-se. Então, por pelo menos R$ 5 por mês, você apoia aqui os conteúdos do canal, recebe os vídeos de resenha em primeira mão e ainda concorre ao sorteio de um livro no final do mês. Também aqui na descrição tem as minhas redes sociais. Vou amar te receber por lá. Vamos aqui, então, para o tema da nossa entrevista. Uma das mais requisitadas professoras de atores de Hollywood e criadora da técnica Chubbuck, Ivana Chubbuck, vai pela primeira vez a São Paulo para lançar uma nova edição do seu best-seller O Poder do Ator. O lançamento vai ser dia 28 de junho, na Livraria da Vila, no Pátio Higienópolis, e a Masterclass intensiva será nos dias 29 e 30 de junho, no Teatro Itália, em São Paulo. E hoje a gente vai conversar com as duas responsáveis por trazer a Ivana para o Brasil. E aí, antes de colocar elas aqui, eu vou ler a biografia delas para a gente entender o poder dessa entrevista que vai acontecer hoje. A Melissa Elkeres é uma atriz, arte educadora, produtora de cursos e elenco, formada pela CAL, a Casa de Artes Laranjeiras aqui no Rio de Janeiro, desde 2004. Como atriz, atuou em diversas peças teatrais premiadas em festivais e também ganhadora do Prêmio Shell. Menina! Fez algumas participações em novelas e filmes, trabalhou no premiado... Segura essa aqui. Trabalhou no premiado filme brasileiro ganhador do Oscar, Ainda Estou Aqui, como primeira assistente de elenco, e também na produção de elenco do longa-metragem Marighella. Gente, que meu amigo Pastor Henrique Vieira fez. Além de ter realizado diversos castings para filmes publicitários ao longo dos anos, como produtora de cursos, realiza produções com grandes nomes do mercado artístico nacional e internacional, como Fátima Toledo e Ivana Chubbuck. Que essa conexão em promover encontros e proporcionar novos aprendizados a move em continuar em constantes realizações e produções que expandem os conhecimentos, quebrando barreiras e gerando oportunidades. Vou colocar aqui, então, Melissa. Bem-vinda! Obrigada, Manu. Eu que agradeço o Um convite. É um currículo, hein, prazer estar senhora? aqui. Que isso! Ah, Sucesso! muitos anos de estrada, né? O caminho é esse, artístico. A gente está sempre em movimento, sempre buscando e aperfeiçoando. Acho que isso que não pode parar. Muito bom. E também temos a Marina Rigueira, que é formada pela Unirio em Artes Cênicas, já participou de 4 novelas no Brasil, 5 longas e 4 séries. Em 2014, começou a buscar pelo mundo novas metodologias que ajudassem a potencializar o seu trabalho de atriz. Estudou na Central School of Speech and Drama, de Londres, mas foi em Los Angeles que a grande virada de chave veio através da técnica da Ivana Chubbuck. Ivana, que foi coach de Brad Pitt, Halle Berry, Charlize Theron, Isis Valverde e centenas de outros atores, desenvolveu uma metodologia que traz, além da verdade cênica, a força do personagem à tona. A gente vai falar muito disso aqui hoje. Seu livro, O Poder do Ator, é best-seller mundial. Desde que chegou ao Brasil com a certificação para ensinar a técnica, a Marina trabalhou com Luiz Miranda, Érica Januza, Vitória Estrada, Tayla Ayala, Giovana Cordeiro e centenas de outros atores e atrizes. Bem-vinda, Marina. Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada, Manu. Muito feliz de estar aqui com vocês. Tem muita curiosidade nesse assunto, né? Assim, né? Já ouvi falar algumas coisas e quero aprender bastante. Estou aqui para aprender muito com vocês. Então, vamos entendendo aqui. A gente vai se entendendo quem vai responder, né? Quando o assunto é atuação, que é já uma grande dúvida. O que diferencia a técnica da Ivana de outras abordagens de interpretação, tipo Stanislavski? O que diferencia, assim? Bom, a Ivana tem toda a base em Stanislavski, né? Que é você usar a sua, digamos, a sua vida para a cena. Então, ela traz também muitas das ferramentas que norteiam a técnica da Ivana, já vem desde Stanislavski, como, por exemplo, o objetivo geral, o objetivo de cena e tudo mais. A grande diferença, a contribuição que a Ivana fez para o mundo artístico, inclusive que vem trazendo a ela o título, os russos estão chamando ela de a nova Stanislavski,
Então, a imprensa russa chama ela de a nova Stanislavski, o que é, né, se a gente pode imaginar o peso que isso tem, é que justamente a Ivana acrescentou a todo esse trabalho de se colocar em cena, usar a própria vida, as próprias dores, os próprios traumas da pessoa a serviço do personagem, mas ela deu para isso uma ótica de vencer. E é por isso que o livro dela chamou O Poder do Ator, porque as pessoas se empoderam, as pessoas se fortalecem, as pessoas acham sempre uma prosperidade no final do trabalho. Então, a gente não traz à tona as nossas questões pessoais para simplesmente ter uma emoção em cena, né? Para levantar aquela emoção e fazer aquilo ali para que você possa ter as suas lágrimas ou ter qualquer tipo de emoção em cena. O objetivo é que você possa empoderar uma meta do personagem, então, que essa emoção, esse trauma, essa sua vivência esteja a serviço da história e que você possa conseguir alguma vitória com essa história no final. E o que isso acaba acarretando são performances extremamente inspiradoras, performances fortes, vencedoras, que fazem a pessoa que assiste você pensar, nossa, se esse personagem, apesar de todas essas barreiras, conseguiu chegar lá, eu acho que eu na minha vida também consigo. Então, esse é o grande diferencial da Ivana, toda essa abordagem de superação, ao invés de simplesmente ter a emoção para a cena. E aí, Melissa, passando para você, me veio aqui um pensamento, porque realmente, como a Marina falou, então, a história do ator e as vivências do ator, elas vão sendo usadas para levar isso para a cena. Como que faz para não virar um gatilho para o ator? De repente, ele reviveu um trauma, um negócio, voltou para casa chorando, uma depressão. Como é que faz para isso, né, essa vida pessoal, não ir para o além cena, isso reviver coisas, memórias, isso não virar negativo? Eu acredito, mas assim, a Marina tem mais propriedade para falar disso do que eu. Mas eu, enquanto atriz, né, a gente busca fazer um trabalho dentro do espaço cênico de criação, né? Então, enquanto você está ali criando, você sabe que você está vivendo o mundo daquele personagem, mas não é a sua vida real, né? Embora você esteja vivendo situações de coisas que podem ter, né, que tem a ver muitas vezes com coisas que você vai trazer da sua vida, porque o ator é o instrumento de trabalho, é o que nós temos, né? O nosso emocional, tudo que a gente traz tem muito a ver com a nossa bagagem de vida. Então, eu acredito que quando você está fazendo um processo de criação, você vai trazer muito das suas memórias, dos seus sentimentos, né? Muita gente não gosta de memórias, né, Mari? Mas, enfim, sentimentos, né? Sensações que a gente acarreta ao longo da vida. E isso você vai trabalhar dentro de um contexto. Acabou ali, você tem que entender, enquanto ator e atriz, fechar aquela malinha e saber que depois você vai usar de novo, mas vai ficar ali naquele espaço de criação. Né? Eu entendo muito desse lugar. A Marina pode contribuir aí mais em relação a isso. Por favor. A gente assim, além de tudo isso que a Mel falou, que eu também acho que é extremamente por aí, né, que é o espaço da arte, onde a gente tem essa abertura mesmo, né, para se jogar sabendo que você tem uma segurança. Todo o viés da técnica é sobre você transformar as suas vivências. Então você pega sim o que você viveu, mas com esse novo olhar, sabe? Às vezes é uma pessoa que não sei, uma pessoa que abusou de você ou que abusou emocionalmente de você, um pai ausente, uma mãe que colocava você para baixo, e agora você finalmente vai poder, é como se você pudesse vingar a sua criança, trazer para essa criança, sua criança interior, o poder que ela não teve quando ela era pequenininha e ela não podia se preparar, ela não podia se preparar, não, ela não podia se defender. E hoje você, adulto, você consegue. Então, a gente bom, quem estuda a técnica Chubbuck sabe, a gente vai sem medo, porque a gente acredita que com essa
esse amparo também da pessoa que guia, né? E a Ivana tem uma delicadeza muito grande em guiar as pessoas nesse caminho, e com a sua disponibilidade, a sua coragem mesmo de se encarar, a gente alcança esses lugares de superação. E são sempre muito bonitas as transformações que as pessoas passam no workshop da Ivana, e não só quem está ali no palco fazendo as cenas, mas todo o teatro, que ela faz exercícios com a plateia inteira. É muito impressionante, assim, é uma catarse incrível. E a catarse tem esse poder, né? Ela faz você transformar coisas que você viveu. E é tudo a serviço da arte, então acaba ficando muito gratificante. Boa. E como que surgiu essa ideia de trazer esse lançamento dessa nova edição do Poder do Ator para São Paulo 2025? Como que começou a se arquitetar essa história? Bom, vou falar então um pouquinho do livro. A Mel fala da vinda da Ivana, né? A Ivana fez o primeiro livro em 2004, então a primeira versão do Poder do Ator tem 21 anos. E ao longo desses anos, ela foi acrescentando muitas coisas à técnica. E também ela foi, obviamente, juntando outras experiências, né, com outros atores. Enfim, muitos atores dela acabaram ficando celebridades imensas. E aí ela coloca todas essas novas experiências no livro, ela narra muitos exemplos de coisas que ela usou com atores, e também eu acho que a pessoa vai mudando, né, ao longo dos anos, e ela própria vai amadurecendo, e ela vai também se apropriando de quem ela é. Então esse livro tem mais da personalidade da Ivana do que o outro, tem mais humor, ele é mais afiado, sabe? Exatamente como ela é. Ela, enfim, já está na estrada há muitos e muitos anos, talvez há mais de 50 e tantos anos só fazendo esse trabalho que ela faz. Então, hoje em dia, ela tem uma propriedade imensa, né? Então, esse livro está muito especial. E, além disso, ela também acrescenta exercícios novos. Ela coloca um capítulo especial sobre o diário emocional, que é uma das ferramentas que ela mais usa hoje em dia e que não era tão assim lá em 2004. Então, é uma versão mais quente da técnica, né? E aí eu passo a palavra para a Mel para falar sobre a ideia de trazê-la ao Brasil. Então, a ideia surgiu, né, em 2018, quando eu estava em Los Angeles. Eu já trabalho com produção há mais de 15 anos, trabalho com vários, né, nomes, e a Ivana, eu conheci ela, na verdade, através da Marina, né, mas eu não tinha ainda tido contato com a Marina. E eu conheci a técnica, porque foi a Marina que trouxe a técnica para o Brasil. Mas eu estava em Los Angeles na época e falei, né, mandei um e-mail para a Ivana para conhecê-la e ver, estudar a possibilidade de estar trazendo para o Brasil. E ela recebeu a gente super bem, tanto eu quanto o meu sócio, né, da Gama Filmes. A gente chegou, conversamos com ela nos convidou para assistir uma aula dela, e ela ficou muito animada para conhecer o Brasil, porque ela não conhecia o Brasil, ela nunca tinha vindo ao Brasil, e ela ama, né, ela já conhecia a Marina, já tinha tido contato com alguns atores, e ela sabia da potência também, que é nós brasileiros, né, desse cenário cultural fortíssimo que tem aqui, rico e potente. Então, ela ficou muito animada. Só que vocês, né, todo mundo sabe que produzir é sempre um desafio. E fazer uma produção internacional, então você coloca aí 5 vezes mais, comparando, né, o real, 5 vezes mais, uma produção. Então, é preciso muita coragem, né, e acreditar muito nesse potencial realmente que é o nós brasileiros. E eu, como já estava na estrada há algum tempo, eu falei, cara, eu vou produzir ela, assim, tipo assim, sabe aquele desejo de saber que ia produzir, mas não sei como, só sei que eu vou produzir lá no Brasil. E aí ela colocou eu e Marina em contato. E aí a gente começou essa parceria e a gente vamos juntas, vamos nessa loucura e estamos dando certo, né, Mari? Até hoje foram 3 edições aqui no Rio, né? E a primeira em São Paulo, que vai ser agora em junho. Então, assim, a gente está muito animado, porque São Paulo também é um mercado potente pra caramba, com muitos atores maravilhosos, e muitas vezes não tinha oportunidade de vir para o Rio, né, participar. Então, nós já tínhamos tido 3 edições aqui no Rio. Eu falei assim, gente, vamos, né, explorar São Paulo, porque São Paulo é muito potente, é muito efervescência cultural, uma galera forte de teatro,
Então, assim, é isso, né? Eu, enquanto também produtora de elenco, também produtora e atriz, eu percebo, às vezes fica, ainda mais o audiovisual, hoje em dia está um pouco mais amplo, mas ainda é muito aqui, né, no Rio, tem essa questão da televisão, da Globo, da Record, não sei o quê, e aí, às vezes, você acaba não conhecendo muitos esses atores que estão ali naquele cenário ali, muito mais, né, potente de teatro e tal, que você não tem muito acesso. Então, é um momento da gente realmente também estar conhecendo esses artistas, a Ivana está em contato com essa galera, e é isso, eu acho que a arte, o mercado audiovisual, o mercado artístico, ele precisa dessa conexão, de quebrar barreiras, né? E quando você produz um curso como dessa dimensão da Ivana, que abrange não só Rio, São Paulo, mas o mundo inteiro, está vindo gente da Argentina, para você ter ideia, está vindo gente de outros países. Eu recebi também inscrições de outros países, que às vezes as pessoas não conseguem ir, então elas vêm, procuram a gente de Portugal para vir fazer aqui. Então você acaba abrangendo e quebrando essas fronteiras mesmo, né? E isso é muito legal. E aí é isso, primeira edição São Paulo, bora que vai ser demais, assim, tá muito, muito especial. As vagas já estão no final, a gente está quase sem vaga já, porque deu um limite, né? E é isso. Muito bom. E como que os 12 passos, né, da técnica, eles têm sido recebidos ao longo de todos esses anos por atores brasileiros, né? Tem, assim, alguma adaptação cultural que é necessária para trazer lá de Los Angeles, que ela está lá dando aula, você, não, aqui no Brasil a gente tem que fazer uma adaptação para poder chegar melhor nos atores. Como que funciona isso? Não, porque isso é tudo muito baseado na humanidade, né, dos personagens e das pessoas, dos atores que estão ali. Então, basicamente, Manu, esses 12 passos, assim, se eu fosse dar um resumo enorme, assim, bem, né, a gente faz uma metáfora daquela cena para a vida da pessoa. Então, você vai entender qual é o objetivo geral do seu personagem, né? O que seu personagem quer ali naquela trajetória toda, depois você vai cena por cena. Então, vamos dizer que naquela primeira cena o seu personagem precise fazer aquela pessoa devolver o poder dele, tá? Então, porque ele foi abandonado. Então, a gente vai entender na vida da pessoa quem é essa figura da qual ela precisa ter esse poder de volta, né, da qual ela precisa tomar de volta essa autoestima dela. E aí a gente vai pegar aquele texto e vai parafrasear o texto com coisas que você diria, coisas que você precisaria dizer para aquela pessoa. E aí o lugar onde a cena acontece, a gente transforma no seu lugar pessoal. Então, onde na sua vida você diria aquilo para essa pessoa, sabe? As circunstâncias prévias do personagem, a gente pareia com a sua vida. Então, se aquela pessoa, digamos, né, com esse exemplo do abandono, ela sofreu esse abandono e aí, hoje em dia, ela tem problemas de autoestima. Então, que tipo de abandono você sofreu? Pode ter sido, os seus pais podem ter estado junto do seu lado, na sua casa, com presença durante toda a sua infância, mas será que eles estavam de fato ali para você? Percebe? Então, a gente vai pareando isso com a vida da pessoa. Então, por isso, eu diria que talvez a única adaptação que a gente tenha feito seria num contexto de novela, onde as pessoas não sabem o final do personagem, sabe? Então, essa pergunta, às vezes, eu recebo bastante. Como é que eu vou pensar num objetivo geral de um personagem se eu não sei para onde meu personagem vai? Percebe? Mas essa eu acho que é a única coisa, porque o resto é uma técnica muito humana, que funciona aqui no Japão, na China, na Croácia, não entende? Então, por isso que ela roda o mundo, né? Ela roda o mundo inteiro com a técnica, né? E até tem uma coisa interessante, eu acho, a Ivana ela faz cenas, porque o workshop tem tradução, né? Mas, assim, a Ivana permite que os atores façam as cenas na própria língua. E a Ivana só fala inglês, ela não fala nenhuma outra língua, sabe? Mas é uma coisa tão do humano que isso não importa, né? Porque como ela conhece bem aqueles materiais, é impressionante, porque a pessoa pode estar falando coreano, que ela
ela consegue pescar exatamente qual momento da cena que está mais vazio, o que precisa mudar, sabe? Que tem coisa que é, como você falou, né? É do ser humano, é da convivência, do viver em sociedade, é do existir, né? E aí, qualquer lugar do mundo vai ter. Bem interessante. E aí, Melissa estava falando que tem inscrições de vários lugares do mundo e tal. Vocês acham que a técnica Chubbuck pode abrir essas portas, não só o evento, né? Assim, né? Esse evento principal que está chegando, mas a técnica em si, ela pode abrir portas para atores brasileiros no mercado internacional? Assim, acha que isso é um passo, é algo interessante para atores que estão pensando nessas portas do mercado internacional e como ajudaria, se ajuda? Com certeza, Manu, porque assim, o ator, o artista, a gente precisa estar em constante movimento. Então, quando você está inserido num lugar onde você está não só aprendendo, né? Porque eu acho que o mais importante, eu acho que de ir é saber que você está indo vivenciar uma técnica que já levou grandes astros, né? Ih, gente, tá ouvindo barulho? Olha, começou. Sempre quando a gente começa a gravar, acontece uma coisa. A gente segue daqui. Não tem problema, pode Tudo falar. bem, gente, foi mal. Bem hoje está tendo obra. Não estava tendo, hoje está tendo obra do lado da vizinha. Mas, enfim, coisas da vida, é isso, né? A vida é o agora, o momento. E estar no momento, né, em lugares próprios, que tem a ver com o que você busca, faz total sentido, porque além de você estar vivenciando com uma das maiores representantes, né, de uma técnica que levou vários astros a conquistarem o Oscar, você vai estar também fazendo network com outras pessoas ali dentro. A gente convida diretores, a gente convida produtores de elenco, exatamente para que haja essas conexões, além de ser um espaço, né, de aprendizado, ser também um espaço de oportunidades, onde você é visto, você pode trocar um telefone, a pessoa te vê, faz anos que não te vê. O ano passado mesmo, a gente teve aqui no Rio 3 atores que saíram direto para fazer novela e um outro vai fazer um teste. Então, assim, não necessariamente eram os que estavam em cena, porque existem, Manu, na Masterclass, 2 modalidades, né? Tem os atores que fazem a cena no palco, que são só 16 atores, e tem os atores, diretores, produtores de elenco, que ficam na plateia. Quem está na plateia também participa, só não realiza as cenas no palco. E esses são só os 16. Mas você está ali o tempo todo, né? E só o fato de você estar ali, circulando, produtor vendo, aí teve um menino que estava lá, na hora, tinha um diretor de elenco que estava precisando de um perfil exatamente de um garoto que estava na plateia. E aí ele falou assim, Mel, qual é o nome, contato daquele garoto, estou precisando, quero falar com ele. Falou, deu certo e tal. Aí dentro dos nossos atores que quiseram, teve... Pode falar, né, Mari? Acho que não tem problema. A Lohana. Pode, mas não foi 3, não, foi muito mais, foi umas 6 pessoas. Aí, ó, não estava nem sabendo, foi muito mais. A Lohana, que é... Na próxima novela das 9, do Aguinaldo Silva, o Ronaldo Rada fez participação com o Guilherme Gobi na novela das 7, a Alessandra Correia na novela das 7, Felipe Mafra foi chamado para Record, foi uma galera, assim, foi bem impressionante. Olha que legal, eu não estava sabendo desses todos, mas então, é isso, é um lugar, né, de você estar em movimento, em contatos, então é muito importante, eu acho que faz parte desse investimento, né, na sua carreira. Mas uma coisa curiosa também, que acho que é bem isso que a Manu estava falando, a gente já tem atores e atrizes aqui do Brasil que estão justamente buscando o mercado internacional e a maioria vai pela Ivana. Uhum. A Isis Valverde agora estuda com a Ivana, né? Tá? Os grandes testes que ela faz para Hollywood são todos, ou a maioria deles, com a Ivana. O Marco Pigossi também estudava com a Ivana, a Vitória Estrada foi estudar com a Ivana, a Lorena Comparato, o Igor Cosso, foram várias pessoas a buscar essa porta aí. Boa. E aí, Mel estava falando, eu já estou chamando de Mel, né? Que já cria essa intimidade. Que tem ainda algumas vagas, né? Vamos aproveitar esse momento que a gente está falando bem de como funciona a Masterclass,
Quem está assistindo agora e falou, meu Deus, vai rolar isso, não estava sabendo, quais são ainda as possibilidades de participar, onde a pessoa, o que a pessoa tem que acessar para saber mais? Conta aí, é o momento. Vamos lá. Pode falar, né? Nesse perfil, não sei se vai aparecer, acho que aparece, né, Manu? Aparece Tá o aqui, nome, Gama Filmes? arroba. Tá aqui, super. Ótimo. Então, esse arroba Gama Filmes é a produtora, né? Minha produtora, que é por onde a gente faz toda a divulgação. Então, pode chamar a gente lá no direct. Mas tem também o site, tá? Que é o site da iWant Produções, né? Que também é um braço, também que é meu, que é de, né, outras produções que eu faço. Então, dentro desse site tem todas as informações, a pessoa consegue, inclusive quem estiver aqui vendo, né? Coloca lá o cupom Gama Filmes, que vai ter 25% de desconto, ó. Eita! Especial, hein? Olha só. Quem estiver ouvindo, vai lá no site, vou falar novamente, iWant Produções. Eu quero produções, mas em inglês, iwantproduções.com.br. Você clica lá e no cupom, ele coloca Gama Filmes, não, só Gama Filmes, não, só Gama, em minúsculo, e você tem 25% de desconto, tá? No pagamento via Pix, tá bom? Babado, e as vagas, eu falei, as vagas, a gente só tem agora as últimas vagas, Manu, para ouvintes participativos, que é o que eu falei anteriormente, que é quem vai ficar da plateia participando, mas também que recebe todas as cenas que serão trabalhadas, com todas as instruções da Ivana para estudar em casa, quais foram os filmes que foram tirados dessas cenas, quais os episódios, exatamente o episódio da onde vai ser a cena que vai ser apresentada. Então, tem todas as referências para você estudar. E, além de ser, né, já ter todo o material para depois do workshop você poder fazer isso com um colega, gravar uma cena, vai estar tudo estudado, decupado. Então, é uma excelente oportunidade mesmo de você viver ali essa experiência junto com a Ivana ao vivo. Só complementando aqui, o workshop da Ivana é um dos mais, eu acho que é o que eu já fiz na minha vida. Também fui atriz, né? Sou atriz há 20 anos e fiz muitos workshops, fiz faculdade, fiz workshops, então já estudei com vários mestres diferentes, mas o da Ivana é a imersão que você mais sai com ferramentas. Se você, mesmo fazendo como ouvinte na plateia, se você faz um teste no dia seguinte, você tem muito mais coisa para usar para aquele, entende? Então, você sai com coisas concretas. Não é um workshop que sensibiliza você e você sai tendo tido uma experiência maravilhosa, mas como assim, meu Deus, mas como é que eu faço para aplicar isso aqui? Né? Não é isso. Você sai sabendo entrar na pele de um personagem viciado, na pele de um personagem assassino, na pele de alguém que está morrendo, na pele de alguém que está vendo alguém que você ama morrer. Sabe, você sai sabendo se identificar com um bebê, se você não é mãe, se você não é pai. Você sai aprendendo a identificar emoções, às vezes, muito profundas. E eu sou uma pessoa que ama terapia, eu faço terapia há mais de 10 anos, e tem coisas que eu descubro ainda hoje na técnica da Ivana, que eu não descubro na minha terapia, através dos diários emocionais. Então, e ela faz os diários emocionais com todo mundo do teatro, né? Então, são aquelas 150, às vezes 200 pessoas ali, muito envolvidas naquela onda, assim. Então, é um ambiente muito, assim, é quase uma vira uma egrégora, sabe? E o workshop em si é uma coisa tão intensa, de tanta emoção, sabe? Que ali ainda potencializa, parece, né? Estranho, assim, potencializa a capacidade de atingir coisas profundas, sabe? Eu sei porque eu faço aula da Ivana há muitos anos, faço aula por Zoom, e apesar de ser também intenso e profundo, nada igual ao workshop. Então, é uma experiência... igual você falou, é uma catarse coletiva, né? É uma coisa coletiva ali, o atuário artístico coletivo, de muita ebulição, então, emoção. Então, acho que é isso. Acho que quando você também está estudando dentro, né, essa energia do todo, faz muita diferença, porque está todo mundo envolvido ali emocionalmente. Então, energia, um campo energético que faz com que essa transformação aconteça em cada um de uma forma diferente, mas é muito único, assim, é muito potente. E
além da Masterclass, né, tem o lançamento dessa nova edição do livro no dia 28 de junho, na Livraria da Vila, no Pátio de Higienópolis, dando novamente o serviço para vocês. E digamos que uma pessoa nunca leu O Poder do Ator e está aqui acompanhando, né? Soube aí que vai ter. Tem, assim, por onde começar? É um livro que é um guia, assim, de, eu vou aqui hoje focar nesse passo, ou é um livro que você tem que ler assistindo às aulas? Tem uma maneira de você ler esse livro? Você senta e lê como Como é que é para fazer esse estudo do livro? Eu começaria lendo mesmo pelo início, porque sabe, quando você pega ali a introdução, você já saca muita coisa. E aí depois, passando pelo objetivo geral, quando ela explica as primeiras coisas da técnica, ela já passa toda a filosofia da técnica. Então, ela dá um exemplo incrível que é com o filme que a Halle Berry ganhou o Oscar, né, tendo trabalhado com a Ivana, que é A Última Ceia. Ela até agradece a Ivana no discurso do Oscar, e é muito incrível, porque foi a primeira mulher negra a ganhar o Oscar, e a primeira e a única, até hoje, a ganhar o Oscar de atriz principal, né? Então, a Ivana, ela narra o trabalho que ela fez com a Halle Berry nesse filme. Por ali, você já entende muito da dinâmica do workshop. Então, se você comprar o livro, ela está lançando agora a nova versão, mas já existe o Poder do Ator no Brasil há mais de 5 anos, né? Então, se você comprar esse livro e você começar ali nas primeiras páginas, você já vai entender muito do que é esse barato do workshop. Agora, se você não quiser investir no livro antigo, porque o novo livro vai ser lançado já no dia 28, eu daria a dica do meu perfil no Instagram, que tem 950 posts sobre a técnica. Maravilhosa. Né? É Marina Rigueira Mentoria. Então, é só você ir lá, que você também vai, entender muita coisa. Muito bom. E só complementando, desculpa, pelo só amor complementando. de Deus, conte. Ai, gente, saco. Daqui a pouco eu vou tirar, vou sair daqui, porque tá muito doido. Mas enfim. Agora me perdi. Você me perguntou alguma coisa para Marina sobre. Não, sobre como é ler O Poder do Ator, né? Isso, isso. Só queria complementar. Isso. Só queria complementar, porque assim, mas caso a pessoa tá vendo aqui, você perguntou, quer fazer tal, né? Já é a semana que vem, não tem ainda tempo hábil para ler tudo, então, enfim. Isso não é um empecilho. Lógico que se você quiser, você ler, você vai absorver muito mais, vai virar muito mais chaves lá durante o processo. Mas se você nunca leu, está sabendo isso agora, não deixe de viver essa experiência, depois você lê. Então, aí também você vai ter vários insights de tudo que você aprendeu lá, porque você já vai ter passado pela vivência, né? E aí você vai conseguir conectar muito melhor também. Agora, e outra coisa, porque a Ivana, no primeiro dia, ela também explica, né, Mari? Ela fala muito sobre as ferramentas. Então, o primeiro dia é um dos dias mais, assim, importantes, porque é o momento onde ela também fala. Então, mesmo que você não tenha sabido quais são as ferramentas, ela vai explicar como faz diário emocional, química sexual. Então, várias das ferramentas, ela explica o objetivo, como fazer. Então, isso não impede você de participar e poder realizar também esses exercícios. Boa, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. A gente está... Eu não gosto de falar que a gente está num momento, porque isso aí veio para ficar, nessa coisa de momento de redes sociais, plataformas digitais, isso aí é a nossa vida já, não é um momento, já tem um tempo, né? Mas tem muitas plataformas, muitos conteúdos, muitos formatos, tem um ator que tenta encontrar o seu caminho muitas vezes também através da internet, de como se posicione, de como que isso vai, de alguma forma, influenciar na carreira, ou tem acesso e contato a muitas referências e fica um pouco perdido. Como que a técnica da Ivana ajuda o ator a se manter consistente num cenário que parece que as coisas mudam a cada 2 minutos e que você tem que... O fulano está fazendo isso, a gente tem que fazer depois. Como manter uma consistência e como a técnica da Ivana pode ajudar nisso? Ou essa pergunta não faz sentido algum? Perceba. Manu, eu acho que não faz tanto. Porque eu acho que são coisas que a gente, assim, são coisas em paralelo, né? A gente tem que tentar lidar com a loucura que virou mesmo, né?
e se solidificando, assim. Eu acho que o que a técnica traz para o ator é uma base muito sólida, sabe? Talvez esse aterramento, talvez que você esteja falando, né? Isso a técnica traz, porque a pessoa, quando ela tem o trabalho tá baseado numa coisa firme, ela sabe, quando eu pego uma cena, ela sabe o que fazer. Uma das coisas mais legais que eu percebi quando eu conheci o livro 10 anos atrás, é que eu olhava para aquilo e falava, caramba, pela primeira vez, mesmo depois de ter feito faculdade, ter estudado em Londres, ter estudado com um monte de gente, eu não sabia o que fazer. Eu pegava a cena e eu ia pela minha intuição, sabe? Assim, e a técnica faz isso, ela te dá um norte muito sólido, sabe? Agora, e talvez isso te traga uma segurança que faça você olhar para sua carreira de uma forma com uma forma menos desesperada, porque eu acho que o que acontece hoje é um pouco isso, as pessoas ficam muito desesperadas, e aí você fica tentando atirar para todos os lados, né? E assim, o que eu acho legal é que você perguntou, essa diversidade também é boa, sabe, Manu? Porque também faz com que as pessoas possam beber de várias fontes e entender o que funciona para cada um. E, né? Porque são pessoas diferentes, indivíduos, né, diferentes, cada um tem a sua particularidade, a forma de aprender, e isso é muito legal e muito potente. Então, quando você tem aí um cenário que existem várias técnicas, é legal até para você ver, não, mas essa daqui não tem nada a ver, eu gostei dessa, essa que me traz uma consistência, como a Mari falou. Eu lembro muito, né, a gente conversou, ela falou e eu também, né, eu me formei na Cal, e a gente sai de uma faculdade muito perdido de como colocar em prática as coisas. Você sai muito sem, sabe, é muito legal por N fatores, mas também é um lugar que você sai, você precisa adaptado. E aí, aonde eu vou para me dar essa consistência, segurança? E aí, cada um vai buscar, mas a Marina mesmo colocou, né, que ela teve que ir lá para fora para. Pô, é isso, né? Que eu trazia, já era atriz, já fazia novela e tudo. E é isso, porque muitas vezes você é jogado no mercado e você não sabe nem o que você vai fazer ali, cara. Tem que gravar. Você não tem técnica, às vezes, né? Não tem como é que fala, uma sequência, como é que você vai fazer? E a técnica da Ivana, bacana, é que tem uma coisa didática, né? Muito fácil para você pegar e colocar mesmo isso no papel e trazer uma clareza por onde começar. Isso é muito legal. Então, por exemplo, digamos que tem um ator que está aí travadão, uma atriz, confuso da vida, perdido, pensando o que fazer. E aí vai fazer o workshop, vai ler o livro. Essa pessoa. E teste, às vezes, é assim: vem aqui amanhã para fazer o teste. E tem ali as 2 frases que você vai falar, né? Que às vezes é assim. Grava aqui esse teste, é um papel menor. Vem as frases que você vai falar, você nem sabe nem nada do personagem. Quem fez o workshop já está mais preparado para esse teste, que vai falar, gente, agora eu sinto que eu consigo fazer esse teste, mesmo só com essas pouquíssimas informações, que eu não sei nem direito quem é essa pessoa desse personagem aqui que eu vou fazer o teste. Rola. A técnica não faz milagre, tá? Mas ela... Querendo, não adianta aqui já, que eu tô... Mas, ó, certamente a pessoa ela vai mais preparada do que quem não fez, tá? Só pelo exercício mais básico da técnica, a pessoa já chega com uma presença muito mais interessante. O exercício mais básico é a química entre os atores. E você também pode fazer esse exercício com o diretor, com o produtor de elenco, com o câmera, com a pessoa que está te filmando, e isso já conecta você com essas pessoas num lugar de alma, porque ela propõe, a Ivana acredita que as pessoas se conectam, os seres humanos se conectam através de 2 coisas mais importantes. Uma é a dor comum, então é uma dor que eu vivo, que você entende porque você viveu a mesma coisa, então é um exercício com base nisso, e a outra é a química sexual, porque ela também acha que a sexualidade é uma força primária que une a gente, né? Então, só desses 2 exercícios de base que a gente faz para todas as cenas, quando a gente trabalha a técnica Chubbuck,
a gente já chega com uma presença muito mais interessante. Quando você faz a química sexual, por exemplo, as pessoas gostam de você, não sabem nem porquê, sabe? Nossa, eu gostei daquela mulher, mas, gente, gostei dela de graça, sabe? É isso, é o carisma, né? Então, só por esses 2 exercícios você já sai na frente. Eu tô aqui, gente, é que a minha câmera acabou a bateria, perceba. Aí eu Tá. tava fazendo a transição. Eu tava fazendo a transição. Não se desesperem. Você A tá outra. química aí. Não, quando ele falou da química, aconteceram coisas aqui. A energia básica sexual. Deixa eu ver aqui, uma loucura. Que aí a gente saiu, então, do ator perdido na vida, travado em cena, que, né, vai fazer pelo... No ruim vai ter que a presença uma certeza. Agora, digamos que já estou formado, já estou até sei mais ou menos o que eu estou fazendo da vida, gosto da técnica da Ivana, quero ser um professor certificado. Qual é o caminho que a pessoa tem que fazer? Aí é com a Ivana. Você tem que mandar um e-mail para o estúdio da Ivana, rezar para você ser. Aí é para os selecionados, os escolhidos. Então vamos baixando a bolinha aí também. Se você você é professor certificado, você pega o seu dedinho e se toque, que é um pouco mais difícil, tá? Entendi. Não, mas você manda um e-mail com o seu currículo, tá? Para o estúdio da Ivana, vão te encaminhar provavelmente para um contato direto com ela. E você vai falar de você, eu sou fulano de tal, sou de tal lugar, quero ser... Venda o seu peixe. Certificado, venda o seu peixe. E aí ela vai passar para você, se seu currículo for aprovado, ela vai passar para você o valor dessa imersão, vai passar o tempo que é. Hoje em dia eu nem sei mais como é que é, eu fiz tem 8 anos, né? Então, vai passar para você todas essas informações e aí você vai pensar, bom, posso fazer, não posso fazer, e aí é isso. Mas é uma dedicação bastante intensa, assim. Por exemplo, quando eu fiz, eu não tinha filho. Então, uma das coisas que eu acho que pode ter mudado, porque eu nunca mais tive esse papo com a Ivana, mas pode ter mudado, porque eu vi que na época da pandemia ela estava formando pessoas nas aulas do Zoom. Mas agora que tudo voltou, eu não sei como é que é. Imagino que talvez em parte possa ser pelo Zoom, em parte presencial. Mas a Mari também, ela tem os professores da técnica, né, Mari? Que você também treina, não é isso? Tem professores que trabalham comigo, né, na minha equipe, mas eles não são certificados na técnica, elas não são oficialmente certificados na técnica, né? Porque ninguém fez o treinamento com a Ivana mesmo. Assim. Mas, sim, entendi tudo. É bom que a gente já foi aqui falando para todas as frentes, né? Você que é uma está aí informado. A gente tem aí os públicos variados que podem se identificar. Mas, sendo muito experiente ou perdido na vida, não sabe o que fazer, é o workshop que a Melissa já deu os caminhos aqui, o @ dela está aqui na tela, Gama Filmes, todas as informações você vai encontrar lá. Então, por favor, não dê esse mole, né? Ainda mais se você não está aqui no Rio de Janeiro. Se você, onde já tivemos 3. Mas se você também perdeu a oportunidade aqui no Rio, agora você pega suas trouxas e vai para São Paulo. Olha, gente, eu estou muito feliz, eu peço perdão até que eu vou, da metade da entrevista para o fim, eu vou criando uma relação com o entrevistado, eu perco meu rumo, entendeu? Eu vou ficando aloprada. Então, eu peço até perdão se exagerei, mas eu quero agradecer muito, muito, muito a presença de vocês. Eu conheci um pouco do trabalho da Ivana e do livro, eu não li o livro, mas, porque, enfim, meu namorado é ator, estava lendo o livro, toda hora ele parava, falava, olha isso aqui, e começava a conversar. Então, quando eu recebi a divulgação desse evento, dessa masterclass, eu fiquei, gente, é o momento, né, de conhecer várias das coisas. Não só de eu conhecer melhor as coisas que a gente conversava, às vezes, em casa, quanto de falar para mais pessoas, enfim, porque foi bem legal. Então, assim, muito feliz de ter vocês aqui, nomes que eu já tinha escutado falar exatamente por causa disso. Então, assim, fico, gente, entrevistando as famosas. Ele vai, né? Quem é seu namorado? Ele vai, né? Por favor. Gente, pois é, né? No mínimo, né? No mínimo. Você tá em São Paulo, Manu? Não, tô em Niterói, foi uma cidade de Niterói, cidade de Sorriso. Olha! Também sou. Mari Tá vendo? Estamos aqui, ó. Aqui é uma cidade maravilhosa, só os melhores isso aqui. Olha, muito obrigada mesmo.
Enfim, sucesso nas carreiras de vocês e, obviamente, no lançamento do livro na Masterclass. Vou estar acompanhando tudo. E obrigada mesmo. Obrigada, Manu. Foi uma delícia. Obrigada, A né? gente que agradece esse espaço para poder ter essa troca tão legal, tão potente. Foi uma delícia a gente se bate-papo. Obrigada pelo convite, Manu. E espero vocês lá, quem vai com ele, ó. O convite está feito. Né? Bom, de repente, quando vocês menos esperarem, estou eu lá. Falar meu nome 3 vezes eu apareço, hein? Cuidado. Olha! Já faz uma entrevista com a Ivana, ó, entrevista internacional. A pessoa que dá ideias. Olha, aqui, você não me tente. Quando você menos esperar, eu tô com o meu microfone no Shopping entrevistando ela, hein? Você não cale 2 vezes, não, hein? Ai. Oh, você não me conhece, você não daria esse palco para mim. Queria lembrar quem está assistindo a gente, aqui na descrição, link para o Apoia-se, para apoiar o canal, link das minhas redes sociais. Sigam também as nossas entrevistadas. Beijos e até semana que vem. Beijo, gente. Obrigada.